Mas, pessoal, eu trouxe aqui pra gente encerrar um debatezinho. Porque a Premier League é oficialmente a Liga das Estrelas. Ela gastou sozinha mais do que as outras quatro principais ligas da Europa combinadas. E eu pergunto pra você, Biro, essa relação financeira é saudável pro futebol mundial ou a Premier League tende a dominar no futuro? Thiago, vou te dar um exemplo aqui. Ah, eu acho que o primeiro ponto, respondendo de cara, isso é consequência de uma empresa, de uma companhia bem gerida, de um produto bem gerido. E eu vou dar um exemplo positivo da Premier League, tá? A gente teve os casos recentemente aí de racismos que o Vini esteve envolvido lá na Espanha, e a gente sempre viu a Espanha, de alguma forma, os clubes passando pano, né? Quando o Valência era acusado, o torcedor do Valência foi acusado, o torcedor do Atlético de Madrid foi acusado. Então o clube passava pano, a justiça passava pano. Era sempre quando acontecia o caso, você olhava e falava, cara, não é isso que a gente espera, né? Quando aconteceu na primeira rodada na Premier League o caso com o Semenyo, você vê o reflexo da boa gestão acontecer também nesse momento. Você vê o torcedor ser identificado, o torcedor ser banido, o Liverpool em momento nenhum passou pano, os torcedores ao redor do torcedor que praticou o crime de racismo contra o Semenyo ser identificado, ninguém quis se envolver, tiraram. Então, até nisso é exemplar. Então, a Premier League, para se valorizar, ela não desvaloriza a La Liga, não desvaloriza o campeonato, a Série A, não desvaloriza o campeonato francês. Pelo contrário, a Premier League, ela soube fortalecer não o Liverpool, o United, o City, ela fortaleceu a Liga. E ela colhe os frutos 20, 30 anos depois do começo desse trabalho. Quando eu falei no destaque da semana passada que para o fã de futebol, e não só fã do clube que torce, o torcedor que gosta de futebol, e não só do clube dele, que é muito ruim para o futebol brasileiro Fortaleza perder força, é a mesma coisa no futebol inglês, quando você vê o Aston Villa perder força. Mas também ele perde força porque os outros times que vêm atrás estão ganhando força, estão sendo bem geridos. O Fulham está conseguindo sempre se manter em 10º lugar. O Leicester ter sido campeão inglês foi um sonho inesquecível, porque são trabalhos bem feitos que podem colher frutos de uma liga que dá oportunidade para todos. A liga não tem como acabar com um peso diferente que o United tem em relação ao peso que o Sunderland tem. Ela não consegue mudar isso, mas ela consegue, dentro do que está ao alcance dela, dar uma possibilidade para que todos tenham uma boa capacidade financeira e, através de sua gestão, correr atrás dos seus resultados dentro de campo. Consequência disso é o Sunderland gastar o dobro do que a Fiorentina gastou nessa temporada na Série A. Então, não, eu não acho que faz mal para o futebol. Eu acho que as outras ligas devem ver isso como um exemplo a ser seguido. Então, em vez de você querer denegrir o poder da Premier League, você tem que se espelhar nela e voltar a ser mais atrativa. Porque o campeonato italiano não aproveitou o seu auge há 15 anos atrás, 20 anos atrás, para se manter no topo. Não foi bem gerido, a liga não soube fazer um bom trabalho. Então, acho que a Premier League merece os frutos que ela está colhendo. Cara, Cara, belas palavras. é bizarro, né, Brenão? Porque assim, o Liverpool gastou cerca de 500, 400 milhões de euros, 480 milhões de euros. A La Liga inteira gastou 683. E a La Liga é uma liga conhecidamente por gastar muito dinheiro, né? Principalmente por causa de Real Madrid e o Atlético de Madrid e o Barcelona, né? É uma liga polarizada, né? Mas é bizarro isso, porque é um nível diferente. A Premier League gastou 3,56 bilhões de euros nessa temporada. É muito díspare a distância e só tende a aumentar, né, Brenão? Com certeza, com certeza. A gente vê já, há o quê? Uns 10, 15 anos, a presença dos times ingleses nos torneios europeus se tornarem cada vez mais fortes. Cada vez mais times ingleses chegando longe. Não dá para dizer dominando, porque você tem, né, esses clubes de elite das outras ligas que disputam de igual para igual. Mas em termos de quantidade, né, quantos clubes ingleses
conseguem ser fortes dentro das ligas europeias, eu acho que isso já demonstra muito o quanto ela está à frente das outras ligas. Eu acho que o que eu poderia complementar as palavras do Biro, que eu acho que foram perfeitas, né, certeiras, realmente identificam os principais pontos da vantagem da Premier League, o que dá para complementar é toda uma cultura que já existia até mesmo antes dessa organização toda da Premier League, mas que até hoje ela é muito valorizada, onde você tem 12 divisões, se eu não me engano, na Inglaterra, né? Claro, depois da quinta, sexta, elas ficam separadas por distritos e mais regionalizadas, mas são competitivas, cara, são muito competitivas. Então você tem todo um ecossistema que trabalha para o futebol. Isso é importante desde as pequenas cidades, as pessoas mais novas que moram em áreas menos populadas têm o seu time, e aí esse time vai ter uma oportunidade numa liga para pegar um time maior, e tudo isso vai aumentando a bola de neve que é todo esse sistema, esse ecossistema que se retroalimenta da Premier League e do futebol inglês, que realmente vai crescendo cada vez mais. Então, fica realmente a lição, né? Eu acho que fica a lição porque todos os passos que a Premier League dá, e principalmente nesse sentido que o Biro falou, de profissionalismo, de gestão profissional, se traduz sempre em resultado, em impacto dentro do campo. É inovador, né, também, né? Acho que a Premier League sempre está tentando buscar novas soluções e fazer o jogo mais interessante, fazer o jogo correr mais. A gente vê isso até mesmo em como a arbitragem lida com o VAR, que tem problemas, né? Como, claro, em todas as ligas do mundo, tem árbitros que precisam melhorar, tem problemas, mas o sistema ele funciona muito bem, o jogo para pouco, e isso para o entretenimento, para quem acompanha, é só coisa positiva, né? O Breno trouxe esse ponto da questão do ecossistema, e o G10 vivenciou isso melhor lá na Alemanha, quando morou lá, né? Mas lá na Europa, principalmente na Inglaterra, eles não têm muito costume de jogar uma pelada. Que nem a gente tem no Brasil, assim, de se reunir, vamos jogar uma pelada aqui. Tudo organizado, né? Você vai jogar o que eles chamam de Sunday League, né? A liga de final de semana. Você vai ter um time, vai ter uniforme, vai ter campeonato, vai ter tabela, vai ter tudo certinho. E vai ter um cara de 60 anos do outro lado e vai estar você ali tentando realmente subir os degraus das divisões mais baixas. Mas isso é muito interessante. Tu vivenciou isso lá na Alemanha, né, G10? Sim, eu defendi o poderoso SV Schleusig de Leipzig. Joguei lá. E era um time de bairro, pô. Era um time de bairro, tinha lá um bairro de Leipzig, e era um time que tinha um CT, tinha um vestiário, tinha um uniforme, tinha uma história desde não sei quando. E jogava contra os times de outros bairros lá, e se fosse bem sucedido, jogaria com o time de outras cidades, e poderia até jogar a Bundesliga em algum momento. Existe um caminho. Dá pra chegar, dá pra sonhar, né? Dá pra sonhar. Longo, né? Mas existe. Existe o... Tanto que tipo assim, eu jogava, mas quando eu comecei o time começou a jogar jogos mais importantes, eu não pude jogar, porque eu teria que falar com a CBF pra me autorizar a jogar, porque era um torneio oficial. Sim. Eu só pude jogar contra os amistosos. Você ia ter que entrar no bid, né? Aí, porra. Sorte a sua, Thiago. Senão você teria que estar trazendo. Não teria um engenheiro hoje, hein? Nossa, a gente verdade. A tua obra não teria dado certo. E o G10 ia estar dando carteirada aqui. Não, porque eu tava no bid. Eu entrei no bid. Cara, mas, Chegão, a minha opinião sobre esse fato aí, essa tabela, é impressionante, né? A disparidade econômica. Mas eu queria também, talvez, analisar por outro aspecto, porque quanto desse valor a mais da Premier League é a taxa Premier League, o quanto se paga mais caro por ser a Premier League, isso acontece bastante, e se paga mais caro por jogadores não necessariamente melhores do que os que se pagam em outras ligas em relação ao nível técnico. O dinheiro não necessariamente quer dizer que o jogador é tão melhor quanto o dinheiro é maior, e quanto dinheiro não é gasto na Premier League, porque, por exemplo, só último dia de hoje, o Isaac foi pro Liverpool por 150, aí o Liverpool pegou o Newcastle pegou o Issa do Brentford por 60 e tanto, e teve várias compras internas na própria Premier League que aumentam esse valor de gasto, né? Mas não necessariamente é um valor gasto para tirar de outras ligas. Sim. O que seria um pouco mais preocupante, né? Então, assim, o número frio, assim, ele dá uma impressão que às vezes não é real. Mas, de fato... o Matheus Cunha do Wolverhampton pro United, o Chelsea assaltou uma galera aí na Premier League, né? Vendeu um monte de bagre aí por 20 milhões. Então a mágoa tá profunda.
Tem um Não pouco, penso tem um que são pouco, baixos, tá? tem um pouco isso, assim, se paga muito caro na Premier League, a inflação lá dos jogadores é bem alta e se negocia muito internamente e esse valor sobe bastante. Mas, assim, existe sim. A Premier League indo lá buscar outras posições, como o Arsenal indo buscar o Zubimendi da Real Sociedade, ou o Liverpool indo buscar o Wirtz no Leverkusen. O Liverpool botou uns 400 milhões na Alemanha, né? Foi Wirtz, Frimpong, o Ekitike, fez a festa. Ou o Newcastle indo buscar o Voltemade, como é que é o novo craque do Newcastle? Voltemade. Então, esse número absoluto aí não é necessariamente o que parece, mas sim, a Premier League hoje, inclusive é a que mais vende também, né? Eu acho que muito por causa das vendas internas que ela faz, porque a Premier League vende muito pouco para fora da Premier League. E quando vende é refugo. Os jogadores assim, dificilmente a Premier League faz uma grande venda para um time de fora. Só o Chelsea consegue, né, vender o Nicolas Jackson por 80 milhões de euros. Não, mas essa temporada... O Madrid, né? É o Madrid e Bayern de Munique ainda leva... mas são vendas... Não, essa temporada teve alguns. Teve gente indo pro Milan, Cucu foi pro Milan, o Luiz Dias foi pro Bayern de Munique. Mas se olhar esse número de vendas aí, a maioria é venda interna. Sim, concordo. Isso... Mas quando tu olha a Bundesliga, por exemplo, a maioria deve ser venda pra Premier League, inclusive. Sim. E isso a gente também tem que falar da questão da qualidade do produto, até na forma de se assistir, cara. Eu bato muito nesse ponto no Conexão, porque eu acho isso algo muito importante. Cara, você dá um play na TV, no Disney Plus, você vê que é um jogo da Premier League. Quando você vai pra qualquer outra liga, tipo, cara, a La Liga, parece que eu tô vendo jogo de Série B do Brasileirão, cara. A qualidade da grama, a qualidade da imagem, tipo, não é bem distribuída pro resto do mundo. E olha que melhorou muito, porque 2 temporadas atrás a La Liga refez todas as câmeras e não sei o quê. Mas é o que tu tá falando, né? A Premier League se preocupa com todos os mínimos detalhes, e a cor da grama, e o número da camisa, e a placa que tá de publicidade no canto da grama. É tudo minuciosamente pensado para dar certo. E só para encerrar esse debate, eu queria trazer uma reflexão para vocês. O que você acha que vai acontecer se esse número vai continuar a crescer ou vai se manter na temporada passada, se essa disparidade vai se manter na temporada que vem sem o dinheiro das bets na Premier League? A Premier League ela não tá fazendo isso para se ferrar, né? Foi uma decisão que ela mesma tomou a si mesma e ela não faria isso se ela não tivesse motivos para acreditar que isso vai ser benéfico para ela. Eu acho que de imediato isso pode trazer alguma perda, principalmente para os times menores, que são os que mais dependem das bets. Os times do Big Six, a maioria tá fora disso. Mas eu acho que no longo prazo, isso vai trazer mais marcas que melhoram até essa questão da... Como eu posso dizer? A visibilidade da responsabilidade social da Liga, né, G10? Perante a comunidade. Com certeza, que a Premier League preza muito por isso, né? Dela poder falar, não, aqui a gente não apoia essa prática infame aí de apostas esportivas que destroem famílias. Isso é muito importante. Também. Isso é muito importante. Aqui no Brasil a gente vive atualmente uma gigante crise por conta disso. Mas eu acho um questionamento muito, muito pertinente. Porque o próprio... eu não sei se quando o Thiago fez essa pesquisa ele chegou a ver, mas ele já comentou algumas vezes. A Liga Brasileira é uma das que mais tem crescido no mundo. Né? Sim. Digamos, a Premier League da segunda prateleira é o Brasileirão. É a liga que está a cada temporada contratando mais gente, gastando mais dinheiro. A economia do futebol brasileiro ela sobe exponencialmente, até porque ela absorve todo o futebol da América do Sul, que financeiramente é irrisório, é insignificante comparado com os números do Brasil, mas isso me preocupa, porque muito desse crescimento do Brasil tem sim a ver com as bets, cara. Sim. É muito... Assim, claro, aí uma análise estatística mais completa tem que ser feita para analisar a correlação e causalidade, né? Mas, no mínimo, coincidiu muito exatamente com o estouro das bets, com a economia do futebol brasileiro crescendo pra caramba. Inclusive, o Flamengo acabou de fechar um patrocínio de valor europeu, né? Eu não lembro quem foi a Betano. Mas é a Betano, é bet, cara. O brasileiro é o Flamengo, né? Tá elevando o Brasil, o time brasileiro, a patamares europeus financeiros. Então, eu acho que é muito possível um baque financeiro real no futebol inglês quando as bets saírem.
Eu acho que Uma vai, possibilidade. eu acho que vai aumentar a disparidade interna, sendo bem sincero. Porque, como a gente falou, quando o G10 trouxe esse destaque, acho que foi no primeiro programa da temporada, os times menores na Inglaterra ainda sobrevivem de bet. Eu não sei como eles vão se reinventar. Liverpool, Arsenal, Chelsea, City não precisa desse dinheiro. O próprio Tottenham não precisa desse dinheiro. Eles não têm patrocínio master de bet. Mas os times menores, eu acho que a disparidade interna deve aumentar bastante com a saída das bets. E isso pode se refletir, sim, nas bets, indo botar o dinheiro em outras ligas. Também tem isso, né? Os caras vão perder o dinheiro, eles vão botar em algum lugar. Se isso vai render, a gente não sabe. Mas eu acho que a Premier League ela tem todo esse trabalho que a gente falou, esse trabalho visual, institucional, que pode, de fato, atrair empresas maiores também para patrocinar a liga. Até empresas que não querem ser vinculadas com bet, né? Porque tem esse mercado que está caminhando, porque é uma preocupação mundial as apostas esportivas. Tá inclusive de discussão de saúde pública, etc., porque é um nível de adicção absurda que está tendo ao redor do mundo. Será que teve algum tipo de felca lá na Premier League para denunciar as bets não sei, fazer esse movimento? Não sei, G10, aí eu não vou saber te responder. Quem será que é o felca inglês que começou esse movimento aí? Pode ser tu, G10. Tu pode já fazer. Foi, né? Já foi. Alguém lá da FA chegou e falou, galera, tá demais. A verdade é que a gente tá acompanhando a maior liga da atualidade, né? Maior em números de audiência, maior em números de financeiros e eu ousaria dizer maior em questão de qualidade de jogos secundários. Os jogos secundários da Premier League são bem melhores de se assistir do que os jogos secundários de outras ligas.